E Jeremias, ele se viu, por falar a verdade, aprisionado ali num poço. Por falar a verdade, por ser boca de Deus na terra. Aquele próprio rei, aleluia, que estava ali. Aquele próprio rei, pois foi ali, colocado ali pelo rei da Babilônia. Eu acredito que eu até cortei essa parte. Que Nabucodonosor veio, né? Levou o povo e deixou Jeremias lá. Eu quero dizer para você, aleluia, que Zedequias prendeu Jeremias no poço. Quantas pessoas hoje em dia não querem prender você? Quantas pessoas hoje em dia não querem calar a sua voz? Não querem fazer com que você se acovarde e você pare no meio da caminhada? Quantas pessoas têm se levantado? Irmãos, eu tenho visto aqui mesmo nessa live. Aleluia! O inimigo, ele tem usado, irmãs. Tá entendendo? Pessoas para que a gente pare. Mas o Senhor está no controle. Zedequias, ele quis parar, ele quis calar a boca daquele homem. Aleluia! Mas quando Deus, ele faz algo na vida de alguém, não adianta. Não adianta. Quando Deus coloca a palavra na boca de alguém, não adianta se levantar contra. Ela é, aleluia, executada. Se Deus, ele mandou, aleluia, Jeremias falar, Jeremias falou. Eu quero dizer para você, se Deus mandar você falar, fale em nome de Jesus. Fale. O Senhor diz para você, fale. Fale da boa nova do Senhor. Porque Deus, ele é grande, Deus, ele é tremendo. Deus, ele é misericordioso, ele está no controle da sua vida. Você acredita nessa palavra, nessa manhã? A palavra diz que Jeremias, por falar a verdade, estava ali preso, naquele poço. Mas nós conhecemos a história, Deus, aleluia. Deus, ele acredita que foi Deus que deu sensibilidade para aquele rei Nabucodonosor. Porque Zedequias, aleluia, a palavra diz que, aleluia, aquele eunuco foi até Zedequias e convenceu Zedequias a soltar Jeremias daquela cisterna. Ele diz, vai soltar, mas ele ainda vai continuar em vigilância. Um homem de Deus, um homem que só falava a verdade, vigiado pelo rei. Vigiado, irmãos. Ele estava sendo vigiado. Aleluia. Mas Deus estava vendo todas as coisas. Aconteceu que Zedequias, ele foi ali, Nabucodonosor veio, levou Zedequias. Nós conhecemos a história. Matou seus filhos, o cegou e tirou Jeremias daquela cisterna. Eu quero dizer para você nessa manhã, que aquele que tem se levantado contra você, contra seu ministério, contra o seu chamado, vai cair por terra. Aquele que tem se levantado, que quer calar a sua voz. Porque você é voz no deserto para o povo que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Você é boca de Deus na terra. O inimigo, ele quer lhe calar. Ele tenta de todas as formas lhe frustrar, lhe entristecer, lhe adoecer, para que você venha parar. Mas nessa manhã você vai dizer aqui, nesta live, eu não vou parar. Eu não vou parar. Maior é quem está comigo. Maior é quem está conosco. Deus, ele tocou ali naquele rei da Babilônia. E a palavra diz que não deixou o rei, aleluia, o rei não deixou o seu capitão, aleluia, trazer Jeremias para a Babilônia. Deixou Jeremias lá. Libertou Jeremias e deixou ele lá em Judá. Você está entendendo o que Deus faz? A palavra diz que Jeremias, ele ficou lá. Eu vejo pelos olhos da minha fé, aleluia, que Jeremias ficou lá para acalmar aquele povo que ficou ali. Quantos perderam seus pais? Quantos perderam suas mães, seus irmãos, seus filhos? E Jeremias, ele ficou lá como boca de Deus naquele lugar, para dizer àquele povo que
Deus ele ia chegar com justiça naquele lugar. Que brevemente Deus ele ia fazer algo naquela cidade. E nós conhecemos a palavra e Deus fez, a paz do Senhor, irmão Valmira. Nós conhecemos a palavra e nós sabemos que Deus ele fez. O povo passou 70 anos. Deus ele usou Neemias para levantar os muros que estavam destruídos. Restaurou a cidade, preparou a cidade. E depois de 70 anos o povo voltou, estava tudo construído. Aleluia, eu quero dizer para você que aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído na sua vida, aleluia. Enquanto você está pensando que está sendo tudo perdido, eu quero dizer para você, Deus está restaurando a tua casa. Deus está aprimorando a sua bênção. Para quando você tomar posse dela, aleluia. Quando você tomar posse dessa bênção, está tudo pronto. Deus está preparando a bênção para você. Entenda o processo. Entenda o processo nessa manhã. O Senhor fala com você. O processo é difícil. O processo é doloroso, mas entenda o processo. Deus está no controle da sua vida. Deus vai fazer coisas grandes. Deus ele trabalha pela aquele que nele espera. A palavra diz que Jeremias suportou aquela cisterna. Ele não morreu. Deus ele não permitiu que Jeremias ele morresse. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus não vai permitir que você morra assim, sem conhecer a bênção do Senhor. Deus ele fará o melhor por você. Deus ele fará o melhor pela tua casa. Continue sendo boca de Deus na terra para o teu Deus. Continue fazendo o ID do Senhor. Continue pregando, continue evangelizando, continue louvando. Não desista na primeira perseguição. Não desista na primeira perseguição, porque é isso que o mal quer, que você desista, que você pare. Se fosse pelo inimigo, eu não estaria aqui nessa manhã, eu estaria prostrado em cima da cama. Como eu passei a noite toda acordada, sentindo muita tontura, muito mal, febre. Mas agora eu estou aqui para a glória do nome do Senhor, para dizer que Jesus é bom. Para dizer para você que Jesus cura. E eu creio que amanhã eu vou entrar na live, ainda hoje à tarde. E eu vou estar de posse da minha vitória, porque Deus ele é justo. Deus ele cura sim. Deus ele cura sim, ele faz obras completas, ele faz o impossível. Ele deu vitória ali a Jeremias. Ele libertou Jeremias daquele poço. E ele vai libertar você, ele vai libertar a sua alma da perseguição, da opressão. Você está entendendo o que Deus faz? Deus ele vai libertar você da opressão. O opressor da sua vida tem se levantado todos os dias para impossibilitar você de fazer a obra do Senhor, para calar a sua voz. Aleluia! Muitos levantaram para calar a voz de João Batista. Mas a voz de João Batista, ela só foi calada quando, aleluia, o que o Senhor disse que iria fazer, fez. Que era que João Batista, ele ia preparar o caminho para Jesus. E João Batista, ele só foi morto depois que Jesus chegou naquele lugar. Nem um dia mais, nem um dia depois. Só foi no tempo certo. Eu quero dizer para você que Deus, aleluia, ele vai fazer na tua vida aquilo que ele determinou para fazer. Não vai ser um dia mais, nem um dia menos, vai ser no dia certo. Deus, ele vai usar você na terra. Ele vai usar você na terra. Ele é o mesmo, Érica. Deus, ele continua sendo o mesmo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O que ele fez na vida de Jeremias, ele vai fazer na tua vida. A palavra diz, aleluia, louvado seja Deus, em Isaías.
acredito que é Isaías 36, eu até ministrei ela, irmãos. Fala sobre um rei chamado Ezequias. Aleluia, louvado seja Deus. A qual ele adoeceu. Ezequias, e ele adoeceu, irmãos. Nós conhecemos essa palavra. Ele ficou com uma doença mortal. Uma doença mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Em nome de Jesus. Aqui, Isaías, capítulo 38. Diz, aleluia, que Ezequias, ele teve uma doença mortal. E ao ficar doente, qual foi o posicionamento de Ezequias? Ele se colocou numa parede. Ele colocou o seu rosto na parede. E começou a orar e falar ao Senhor. Começou a dizer ali a mostrar ao Senhor tudo a qual ele tinha feito na presença do Senhor. E ele chorou muito. A palavra diz que Deus, ele ouviu o choro de Ezequias. A palavra diz que Deus, ele contemplou o choro de Ezequias e mandou Isaías, aleluia, revogando a sentença, o decreto que Deus, ele tinha determinado naquele lugar, porque Deus, ele tinha dito a Isaías, olha Isaías, vai lá em Ezequias e diz a ele, aleluia, que ele vai para casa, porque ele vai morrer, ele não viverá, está tudo acabado para ele. E a palavra de Deus, ela fala que Ezequias, sabendo dessa palavra, que Deus tinha ordenado ali o profeta Isaías. A palavra diz que Ezequias se colocou na parede e começou a orar e apresentar, aleluia, as suas atitudes perante a Deus. Deus, ele sabia das atitudes dele. Deus, ele conhecia as atitudes dele, mas mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor. Ele apresentou a Deus ali, olha Senhor, eu fui reto. Eu andei com retidão nos teus caminhos, aleluia, eu levantei ali o templo. Eu abri as portas. Eu coloquei os levitas para adorar. E ele começou a mostrar ao Senhor tudo que ele tinha feito. Eu quero dizer para você nessa manhã que está com um decreto na tua vida. Tem algo sendo decretado na tua vida para o teu mal. Eu quero dizer para você que esta é a oportunidade. Nesse momento você ouviu o decreto, você ouviu a palavra, a porta vai se fechar, o diagnóstico foi negativo. Eu quero dizer para você que essa é a oportunidade que Deus te dá, de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Clame a Ele nessa manhã, clame a Ele nesse exato momento e mostre para Ele todas as coisas que você fez perante Ele. Mostre para Ele, aleluia, a tua fidelidade. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer te ouvir nessa manhã. O Senhor diz para você, ore, clame, porque Ezequias, ele chorou muito. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Deus levantou Isaías. Isaías não tinha chegado nem ali na porta do final do pátio. E a palavra diz que Deus, ele falou com Isaías, volta lá. E diz a ele que eu ouvi a oração dele. E eu acrescentarei 15 anos a mais de vida para ele. O homem ia morrer, irmãos. O homem, ele ia morrer. Estava decretado por Deus. Quando está algo decretado por Deus, sendo negativo ou positivo, irmãos, eu quero dizer a você, acontece. Estava decretado por Deus que ele ia morrer, mas ele não aceitou a situação. Ele orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E o Senhor revogou a sentença para Ezequias. Se nesse momento tem algo decretado, tem algo, aleluia, que para você não vai acontecer, porque você falhou, porque você fracassou, e você acha que Deus está lhe punindo, eu quero dizer para você, clame a Ele. Clame a Ele nessa manhã. Clame, chore na presença dEle, porque Ele vai revogar a sentença. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus, Ele vai revogar a sentença. Clame a Ele.
Chore nos pés do Senhor. Porque da mesma forma que ele foi fiel aqui na vida de Ezequias, ele vai ser fiel na tua vida. Ele está vendo o teu coração no mais profundo. Ele conhece a tua mente. Ele sabe a tua intenção. Clame a Ele, socorra a Ele. Porque Ezequias, ele escutou uma palavra final na vida dele. Você está morto. Você está enfermo. Você está com enfermidade mortal e você vai morrer. Então nessa manhã, aleluia, tem muita situação acontecendo para que você saiba que o tempo está acabando. Que a porta está fechando. Que a enfermidade está assolando. Que o casamento está sendo destruído. Eu quero dizer para você, clame a Ele. Clame ao Deus Todo-Poderoso que muda a sentença. Clame ao Deus Todo-Poderoso que revoga a sentença que vai chegar na tua vida, nessa situação. Clame a Ele nessa manhã, é a palavra que o Senhor diz para você. Clame. Jeremias clamou ao Senhor. Qual foi a ordem que Deus ele falou para Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, louvado seja Deus. Clame a mim, o Senhor está dizendo aqui para você. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias naquele poço clamou. Ezequias, quando teve um decreto final na sua vida, clamou. E o Senhor está dizendo para você, clame. Clame. Rogue ao Senhor por cura, por libertação, porque Ele faz todas as coisas. Ele está aqui nessa manhã para te dar uma dica. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Se por um momento você achou que essa situação estava acabando, se por um momento você achou, aleluia, que a morte chegou na tua casa, que a enfermidade mortal vai te matar, que a situação vai matar teu casamento, o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa manhã, clame a mim. Clame a mim. Eu sou o Deus que restaura casamento. Eu sou o Deus que livra você do pânico, da ansiedade. Aleluia. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. O Senhor está dizendo, clame a mim. Eu quero que você clame a mim. Não vai ser num passe de mágica, mas através da tua fé, através da tua perseverança, eu vou fazer a grande obra. Irmã Ana Lima, através da tua perseverança, o Senhor vai fazer a grande obra. O Senhor vai chegar com a grande obra. O Senhor diz para você, clame a mim. O Senhor diz, clame a mim nessa manhã, Roque Fábio, clame a mim. Porque o Senhor tem poder para libertar.